Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Uma semana tumultuada no Brasil, a questão da paralisação dos caminhoneiros. Enfim, o Brasil sofrendo aquele corporativismo que, de uma maneira, em alguns momentos é bom, em outros momentos é ruim. E ainda a incompetência da Petrobras em administrar seus preços. Mas isso é assunto que vamos tratar no decorrer do programa. Sulpetro em favor da revenda do consumidor gaúcho, Celulose Rio-Grandense há mais de 50 anos contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado e Sindareia, construindo o Rio Grande forte. Vamos de início para o espaço conversando sobre contabilidade. Bom, e nesse espaço, Salésio D'Agostinho. Salésio, prazer em tê-lo aqui no programa novamente, né? Sempre, né? Sempre é um prazer estar aqui. Antes de mais nada, o que tu está achando dessa situação toda no Brasil, essa paralisação dos caminhoneiros? Falta de autoridade. O Brasil carece de mando. Nós não temos governo. Temos um grupo de pessoas preocupada com a política, preocupada com os partidos políticos, e não com a economia brasileira. Assino embaixo. Aliás, ordem e progresso só temos na nossa bandeira, né? Não tenha dúvida. Quer dizer, ordem e progresso. Isso quer dizer que ordem e progresso precisamos dar uma atenção especial à contabilidade, porque é a contabilidade que estabelece a ordem para que nós tenhamos o progresso. E aí que está o negócio. Primeiro, para se ter progresso, é preciso ter ordem. Né? Não é por acaso que está ordem antes de progresso. É isso mesmo. Né? Tem muita gente que confunde ordem com autoritarismo. Não. Autoritarismo é uma coisa muito diferente. A autoridade, qualquer governo desenvolvido tem autoridade, ele é respeitado. Respeitado até porque se deixa respeitar. Isso aí, não é só na economia brasileira, em todos os segmentos da sociedade precisa de ordem, até mesmo na família. Uma família com ordem, uma família progresso. Tá certo, vamos seguir a nossa ordem aqui agora então, né? E vamos falar sobre, por exemplo, você que está aí do outro lado, o que para você é receita? Entrada de recursos? É isso, Salésio? Pois é. Sabe que passou agora no mês passado foi imposto sobre a renda. Imposto sobre a renda. Né? Imposto sobre receita bruta. E as pessoas não se dão conta que cada termo tem um significado e o mundo se comunica, o mundo ela se comunica através desses conceitos. Verifica que a contabilidade ela trabalha através de dois demonstrativos, o demonstrativo financeiro, aonde nós alocamos os ativos e os passivos, e o demonstrativo econômico, onde nós alocamos as despesas e receitas. Então, quando se fala em ativo, nós não estamos falando nada menos, nada mais do que elementos que têm liquidez. Tudo que tem liquidez é um ativo. Tudo que não tem liquidez é uma despesa. Ou seja só, se eu não consigo vender esse óculos, então eu estou diante de uma despesa. Do outro lado, a origem dos recursos créditos ou são passivos ou são receitas. Então a pessoa tem que entender o que é uma receita. Veja só, o que é receita? Qual é a diferença entre receita e passivo? Passivo são todos os créditos que te geram obrigações. Ou seja, se eu Fazer um empréstimo, por exemplo. É um passivo, porque a pessoa que te deu o dinheiro vai querer que tu devolva aquele crédito. É o meu credor. É o teu credor. Ele vai querer que tu devolva aquele valor. Enquanto que receita não. Tu recebe o dinheiro e por aquele dinheiro recebido, ele não quer que tu devolva o valor correspondente. Então, tudo aquilo que não te gera obrigações é uma receita. Por que o salário é uma receita? Porque o funcionário, ao receber o dinheiro, não vai devolver ao patrão o valor recebido. Ou seja, tu não estás diante de uma obrigação. Se tu não tens obrigações, significa dizer que tu tens uma receita. O crédito é uma receita, porque não está gerando obrigações para ti. Tu vende uma mercadoria. Quando é que o valor recebido por esta transação se caracteriza uma receita? Quando a pessoa que comprou a mercadoria se dá por satisfeita, não tem mais nenhuma exigência a receber, a exigir. Por isso que a pessoa que recebeu o valor classifica aquele crédito como receita, porque não existe mais nenhuma obrigação assumida diante daquela pessoa que comprou a mercadoria. Então, isso é receita. Receitas são créditos que não geram obrigações para as pessoas.
Quando tu recebe os honorários pelo teu trabalho, por que é uma receita? Porque a pessoa que te pagou não vai querer que tu devolva o dinheiro. Não quer saber nem o que tu vai fazer do teu dinheiro. Exatamente, isso é uma receita. Então, quando se diz assim, imposto sobre renda, imposto sobre créditos que não gera obrigações para quem recebeu o valor. Imposto sobre receita bruta. Quando fala em receita bruta, significa o que tu recebeste de forma global, sem se preocupar o que está contido naquele valor recebido. Porque quando se vende um bem, está embutido no valor do bem os tributos. Por que bruta? Porque tu recebeu também os tributos. Então é uma receita bruta. Aí explica o termo Receita Federal. Ele recebe e não quer te devolver. Exato. Às vezes ele tem que te devolver porque ele já pegou demais. Mas aí é uma antecipação. Ele já está antecipando, inclusive, a receita. Não seria receita, seria um passivo para ele, porque é uma obrigação dele em devolver. É verdade. Porque receita é quando não existe... Não é obrigação, gera uma obrigação. Para devolver o valor. Se tu adiantas um valor para o teu funcionário, adiantamento não é uma receita, porque o funcionário vai ter que devolver o valor. Agora, se tu deres de presente o dinheiro, aquele presente é a receita, porque ele não precisa devolver. Então, é por isso que os tributos incidem sobre as receitas, porque receita não há a obrigação da sua devolução. Então, receita significa, assim, digamos, a entrada de recursos financeiros no caixa. Desde que a pessoa que te deu o dinheiro não vai exigir que tu devolva para ele o dinheiro. Tá certo. Se ele te devolver, já não é mais receita, já é passivo. Porque passivo gera obrigações, receita não gera obrigações. O ingresso de valor no caixa, como o próprio nome diz, é um ingresso. Este ingresso ele poderia ser receita, como poderia ser passivo. Se existir obrigação, passivo. Se não existir obrigação, receita. Tá, sobre esse assunto, fechou? Fechou. Então, eu vou te perguntar uma coisa. O pessoal que fez a declaração de imposto de renda e que tem a restituição, qual é a notícia que se tem aí? Quando é que recebe de volta, tu já sabe? Não. A notícia, segundo a norma da Receita Federal, é de acordo com o prazo da apresentação da declaração. Quem apresentou antes, recebe antes. Quem apresentou depois, recebe depois. E a partir de junho, né? A partir de junho começa a restituição, né? Exatamente. E primeiro me parece que são os aposentados também, né? Os aposentados e os idosos e as pessoas com doenças crônicas, doenças... Eu estou nessas duas categorias aí. Tá certo. Mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que tu antecipasse um imposto mais do que o devido. Acertou 100% a receita. Exato, porque seja, na verdade, esta antecipação não foi com base na receita, porque se fosse com base na receita, não haveria necessidade de devolução. Sim, claro. É porque teve uma antecipação, tendo por base elementos que caracterizavam passivo e não receita. Mestre, um abraço, uma boa semana, até semana que vem. Até semana que vem. O nosso espaço conversando sobre contabilidade. Muito bem, então, vamos agora ouvir o comentário do nosso ex-vereador e advogado Luiz Braz. Meu amigo Silvio Lopes, estamos aqui novamente em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem, para falar um pouco sobre Porto Alegre. Olha, nós estamos com muitos projetos sendo votados lá na Câmara Municipal e entre esses projetos tem um que eu acredito que a população deve ficar de olho, bem focado, né, naquilo que vai acontecer, que já está acontecendo lá na Câmara Municipal, mas que pode, na verdade, afetar a população como um todo, que é o projeto do aumento do IPTU. Esse projeto ele é extremamente perigoso, porque ele vai mexer em algumas propriedades no preço deste imposto, que é o imposto predial territorial, ele vai mexer quase às vezes dobrando, não é? Eu tenho alguns exemplos aqui de uma tabela que foi feita por um profissional e que manda para a gente, por exemplo, na rua 24 de outubro, não é? Uma loja que pagava, chegou a pagar antigamente 886 de imposto. Vai passar a pagar com a nova tabela 2.172. Isso na 24 de outubro. Vê, é mais que dobrou, não é? Mais que dobrou.
Isso, é claro, se o projeto for aprovado exatamente como está, não é? Exatamente como está. É claro que a Câmara, quando o projeto está sendo votado, a Câmara mexe aqui, ali e tal, mas é preciso realmente fazer uma pressão em cima dos vereadores para que eles, o melhor seria que eles rejeitassem o projeto. Mas se eles forem aprovar o projeto, que não aprove exatamente nos termos que lá está. Eu tenho aqui exemplo de outra rua, vamos ver, eu tenho a 24, mas eu tenho aqui a 12 de outubro, vamos pegar pela metade, a 12 de outubro é aqui no Partenon, não é? Aqui no Partenon, a 12 de outubro. Antigamente, por exemplo, 228,37 seria, vamos dizer assim, atual. Vai passar, não é, esse de 228 para 714, não é? Triplica. Exemplos outros, na Restinga, na Rua Clara Nunes, não é? Imóveis lá na Rua Clara Nunes. Na Restinga, nessas regiões, não é, mais periféricas, os aumentos eles não são assim tão substanciais, eles não atingem tão diretamente a população. Nas regiões mais centrais, na 24 de outubro, nas regiões centrais, centro da cidade, na Auxiliadora, aqui mesmo no Partenon, no Menino Deus, nós vamos ter aumentos olha só, bem gordos, não é? Desse tal de IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano. Ele vai mais ou menos dobrar ou triplicar, não é? Este aumento que está para ser aplicado, se porventura este projeto do IPTU, que está lá na Câmara Municipal, se esse projeto passar. Mas vamos esperar, a gente também está conversando com alguns vereadores, nós estamos falando com eles lá na Câmara Municipal, porque o ideal seria que não passasse. Mas é claro que o prefeito faz uma força danada para que o projeto passe, porque o prefeito fala que ele está sem dinheiro e ele quer arrumar dinheiro exatamente aumentando impostos. Mas a população não aguenta mais. Não adianta aumentar impostos porque a população não tem para poder, de repente, pagar a prefeitura municipal. O prefeito ele tem que ser, na verdade, mais criativo, ele tem que inventar um pouco mais. Ele falou alguma coisa que, há alguns dias atrás, que realmente fez com que a população ficasse animada. Ele falou assim que ele ia tirar a população de rua ou mexer com essa população de rua para que ela pudesse, de repente, ser reendereçada ou realocada. Só que ele não fez, ele falou tudo isso, ele não fez absolutamente nada. Quando vocês veem que algum morador de rua saiu do seu ponto, não é? E você viu, olha, não está mais aqui, não é o prefeito que foi lá e tirou, não, é o frio que fez com que o cara mudasse, porque às vezes ele fica numa região que está ventando muito e ele acaba mudando para uma outra região até que, de repente, o tempo mude e ele volte para lá. Mas o prefeito não tem absolutamente nenhuma ação para retirar os moradores de rua, coisa que nós realmente aplaudimos quando o prefeito anunciou, mas é claro que a primeira coisa que o prefeito deveria fazer é um cadastramento dessas pessoas todas, porque sem o cadastramento não tem ação nenhuma, não é? Vai fazer o quê se ele não conhecer quem é que está na rua? O ofício das pessoas que estão na rua, não é? A condição de saúde das pessoas que estão na rua, até para saber o que ele vai precisar de hospital, o que ele vai precisar de novas casas. Ele disse que vai precisar de 1.500 casas, não tem dinheiro para construir nada, não é? Ele quer aumentar impostos para ver se faz frente a alguma coisa ainda nesse ano eleitoral. Mas isso vai ser muito ruim para toda a população e a gente vai ficar chulhando para que o projeto do IPTU não passe e para que esse pessoal da rua, realmente Deus possa olhar para eles, porque o prefeito, olha, esse não olha para ninguém. Esta é para você que vai sair da cidade. Verão é para se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é para você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and I hear the silence without a stress.
Verão é para relaxar. Passe no Zafari para aproveitar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá! Em comentário anterior, nós falamos de tempo de trabalho e as alterações promovidas pela nova lei nesse aspecto. Dissemos que o tempo à disposição do empregador é considerado como tempo de serviço efetivo e estabelecemos o que a lei trouxe de novo em relação ao tempo que o empregado permanece na empresa, aguardando ordens de seu empregador. Agora nós vamos falar adiante, dizendo que o Tribunal Superior do Trabalho, por meio de seus entendimentos repetitivos, as chamadas súmulas, passou a entender como o tempo à disposição do empregador é aquele gasto no deslocamento de casa até a empresa que fica em local de difícil acesso, quando esse local não é atendido por transporte público e é fornecido pelo próprio empregador. Vejam que o surgimento de pagamento por horas in itinere teve origem na jurisprudência e posteriormente foi incorporado à legislação trabalhista, tendo previsão na CLT no artigo 58, parágrafo 2º, que previa o pagamento de horas in itinere era devido quando o empregador fornecia o transporte pela ausência de transporte público regular e pelo difícil acesso ao local de trabalho, não sendo considerado tempo à disposição do empregador quando o empregado se deslocava ao local de trabalho por meio de transporte público ou particular. Então veio a nova lei e em 2017 retirou o direito às horas in itinere, com a alteração da redação deste artigo e passou a estabelecer que o tempo gasto pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Essa é a nova redação dada pela nova lei. A inclusão dessa justificativa no próprio artigo visa impedir interpretações divergentes pela jurisprudência. Os estudiosos do direito e juristas já tinham posições diferentes sobre esse pagamento. Alguns são contra, pois dizem que gera desigualdade em relação àquele trabalhador que enfrenta horas de transporte público para chegar até a empresa e não recebe esse pagamento, enquanto o que se desloca com o transporte da própria empresa, fornecido por ela, recebe por esse deslocamento, como se horas de trabalho fossem. Há quem defenda que essa alteração legislativa foi benéfica para o empregador, sendo uma perda de direitos para o empregado. Eu acredito que o problema desse dispositivo é que ele retirou um direito sem deixar clara a regra de transição para aqueles que já recebiam horas in itinere, o que poderá gerar controvérsia jurisprudencial. Há os que defendem que deve ser aplicada apenas aos novos contratos celebrados após o início da vigência da lei e outros defendem que deve ser aplicada a todos os empregados sem distinção. Caberá, portanto, ao juiz da causa interpretar e decidir sobre a aplicação da nova lei. E na empresa, para promover qualquer alteração, vale uma consulta com um profissional para analisar os riscos futuros que você pode vir a enfrentar. Esse é o comentário de hoje, complementando o assunto de tempo de trabalho já tratado anteriormente. Não esqueça que você pode rever qualquer um dos nossos comentários no canal do programa no YouTube. O endereço aí na sua tela. Um abraço a todos, tenham uma ótima semana. Muito bem. Sulpetro em favor da revenda do consumidor gaúcho, Celulose Rio Grandense, Nardon e Nase, auditores e consultores, gerando resultados e credibilidade para seus clientes, e Sindareia, construindo o Rio Grande forte. Como é que chegasse aqui com essa greve ainda? Nossa, pensei que não chegaria, só no álcool mesmo. Como no álcool? Só no álcool, ainda bem que eu tinha um no carro carro flex. Com álcool? Tá, eu entendi que fosse não, carro. Não, movida a álcool não, só no carro. Tá. Não, agora fiquei mais tranquilo, né?
E aí, recebendo uma visita hoje que Sim, hoje estou trazendo uma profissional da área de recursos humanos, fazendo então já alusão ao mês de junho, onde nós comemoramos o mês desse profissional. Ela que é egressa do curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da Universidade La Salle, em Canoas, Carlita Gonçalves. Seja bem-vinda, Carlita. O objetivo é a gente poder falar um pouquinho sobre a tua inserção, como foi que aconteceu a tua inserção na área de recursos humanos e entender se foi o RH que te escolheu ou tu que escolheu o RH. Bem-vinda. Olá, obrigada Lília, obrigada Silvio pela oportunidade. Bom, falando um pouquinho então da minha trajetória, na verdade foi o RH que me escolheu, né? Quando tive a oportunidade de ingressar no curso Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos da Universidade La Salle, inicialmente não tinha muitas expectativas em relação ao curso por ser um curso desconhecido, né, até o momento para mim. Mas como tive a oportunidade de ingressar a partir de uma bolsa, né, resolvi encarar o desafio, né? Sempre tive muita afinidade com a área de humanas e vi na grade curricular do curso uma oportunidade, então, de estar desvendando essa profissão. Isso em meados de 2008, 2009, Exatamente, né? Meados de 2008. E a Carlita fez parte de uma das primeiras turmas de formação lá da instituição. Foi 2012 a tua formação, né, Carlita? Isso, fiz parte da terceira turma do curso. Terceira turma. Nós ainda muito tímidos entrando no mercado, lutamos também junto com o Conselho de Administração para que nós tivéssemos, né, a nossa qualificação profissional, nosso reconhecimento no mercado, porque nós somos parte da administração. E fico muito feliz de hoje poder trazer a Carlita. Ela atualmente, podemos citar o nome, né, Carlita, da tua empresa. Ela atualmente é analista de recrutamento e seleção na área condominial da auxiliadora predial. Então, ela trabalha com admissões das pessoas que atendem dentro dos condomínios. E hoje ela está muito bem colocada, inclusive tem um espaço de atuação, além de departamento pessoal, para treinamentos também da própria equipe. E a Carlita tem me acompanhado também nos treinamentos, tem escolhido fazer algo diferente para a carreira, né, Carlita? Não sei se tu quer contar um pouquinho sobre o teu desenvolvimento, teu processo de desenvolvimento, além do ambiente acadêmico, porque eu acho que é muito importante isso para o profissional, né? Claro, não só ao profissional de recursos humanos, mas profissionais das mais diversas áreas, né? É fundamental não ficar só na graduação, buscar outras formas, outras qualificações, não só para estar enriquecendo o currículo, mas também para a própria bagagem, né? O desenvolvimento, ele deve estar presente na nossa vida para nos auxiliar tanto na parte profissional, na parte pessoal também. Então, após ter feito a graduação, fiz outras qualificações e de uns 2 anos para cá tenho investido muito na parte de autoconhecimento, né? Através de formações em coaching, através também de treinamentos de alto impacto, que eu posso observar que essas formações vêm contribuindo muito, tanto na minha atuação dentro da empresa e também na vida particular, na melhora de relacionamentos, gestão de conflitos, né? Que vem só a agregar a vida de um modo geral, dentro dos vários âmbitos. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do profissional que se encontra hoje pronto para o mercado. Na verdade, nós nunca estamos efetivamente prontos. Eu acredito que é um processo de completude, onde a cada novo passo a gente vai percebendo novas oportunidades de se desenvolver, né, Carlita? Claro, a gente não pode ficar só naquela área de conforto. Terminei a graduação, é o suficiente. Não. Sempre, na medida do possível, é importante buscar outras qualificações também. E o profissional de RH hoje, ele é cada vez mais solicitado no mercado para que haja de uma maneira generalista. Ou seja, o aluno entra hoje, ele pode ter uma predisposição para fazer esse curso mais voltado para a área analítica, mais exatas, enfim, mas ele vai precisar se desenvolver e se relacionar com pessoas, vai precisar atender funcionários, vai precisar se colocar no lugar desse funcionário. Então, não adianta a gente operar num polo só, né? A gente precisa ser analítico, mas também ter o relacionamento interpessoal bem desenvolvido. Eu acredito que esse é um dos principais diferenciais que a gente encontra hoje na nossa profissão. Com certeza, Lília, muito bem colocado, né? Então, através dessas formações, ela só vem a enriquecer, principalmente no relacionamento, porque o relacionamento hoje está em tudo, seja no meio acadêmico, seja no ambiente
familiar, no ambiente profissional. Então, quanto mais habilidades tivermos para lidar com as situações cotidianas, melhores resultados certamente teremos. E um bom networking também, eu sempre bato nessa tecla, porque é realmente efetivo quando a gente tem pessoas para quem nós podemos indicar também currículos e para quem nós podemos, inclusive, pedir muitas vezes quando precisamos de ajuda, né? E a propósito também lá dentro da instituição, hoje nós temos um grupo que a Associação Brasileira de Recursos Humanos tem mantido dentro da instituição, a Carlita faz parte, e é também um dos grandes diferenciais e um projeto, na verdade, que está sendo executado, é um projeto piloto que deu certo, onde nós conseguimos reunir alunos que estão fazendo o curso e alunos egressos também, numa construção de conhecimento efetiva, que inclusive vai se renovar no segundo semestre, e isso para nós é realmente um grande ganho, na minha opinião é um grande ganho, não só como professora, agora como colega da Carlita diária, de perceber que os profissionais realmente, eles têm buscado algo além da sua formação, algo além da sua atuação profissional, para se desenvolver e se manter em constante desenvolvimento. Carlita, agradeço muito realmente a tua participação e acredito que precisa vir mais vezes aí para falar sobre as novidades, as atualidades, enfim, o que tu está fazendo aí também para se desenvolver. Agradeço, Lília, mais uma vez, Silvio também a oportunidade e me coloco à disposição para novas conversas. Muito bem, obrigado, Carlita, pela tua presença aqui. Sucesso cada vez mais, né? Junto com a nossa apresentadora aqui, né? Estamos bem, né, Lília? Claro, com certeza. Um rápido intervalo, Economia e Desenvolvimento volta já já. Silvio, a greve dos caminhoneiros em manifestação contrária à disparada do preço do diesel nos traz algumas reflexões importantes. De um lado, vemos os manifestantes a reivindicar pleito que parece justo, como a redução do preço do óleo diesel. Mas de outro, encontramos distorções gritantes e contraditórias. Em primeiro lugar, essa manifestação evidencia mais um dos graves erros causados pela submissão de interesses públicos aos privados, qual seja, o sucateamento e abandono da rede ferroviária nacional, transporte infinitamente mais ecológico e barato e que possibilitaria a não submissão de, se não toda, grande parte da economia ao alvedrio de uma categoria profissional. Por outro lado, ao mesmo tempo em que se visualiza o apontar de erros à política econômica, imputando ao governo todos os erros e males da hecatombe que assola o país, pela qual o cidadão é bombardeado pela alta carga de impostos e elevação dos preços, é evidente a falta de ética e solidariedade e espírito cívico de alguns empresários, como é o caso de donos de postos de gasolina, que aproveitam esse momento crítico para parasitar seus compatriotas, elevando o preço do combustível na bomba, visando a um lucro excessivo e oportunista sobre os já tão maltratados e exaustos cidadãos brasileiros. A ironia é que esses mesmos empresários, que agora aproveitam a crise para explorar seus clientes e manchar o conceito do seu setor econômico, formado por outros tantos comerciantes corretos, serão os primeiros a criticar o governo e a política pela derrocada do país, num comportamento sem moral de apontar o dedo quando, de outro lado, também assumem posturas de parasitas de seu povo. Enquanto vemos em países de primeiro mundo, em momentos de crises, desastres, etc., os empresários doarem produtos, reduzirem preços, enfim, contribuírem para a recuperação da nação, alguns dos nossos apresentam um comportamento de usurpadores do povo que o sustentam com seu consumo. E depois vem com rompantes de que a solução para o país é a menor intervenção do Estado na economia, que deve haver a instalação de uma sociedade liberal, etc. Até acho que sim,
Mas antes, muitas posturas têm que ser mudadas. Vamos ver se os donos dos postos de gasolina, que agora se aproveitam do momento para explorar a população, vão repassar aos clientes o reduzir que possa haver no preço do combustível. Imaginem o que não fariam se estivessem completamente soltos e sem fiscalização estatal severa. Muito obrigada e até a próxima. Estamos aí com o nosso Economia e Desenvolvimento, minha apresentadora, agora produtora também, né? O outro convidado. Sim, estamos organizando pautas. Tá produzindo bem o programa muito também. Bem, em parceria com a nossa colega Maíra, lá da imprensa da Universidade La Salle. Então, estamos organizando também essas pautas para trazer as novidades que a gente tem lá na universidade e também, novamente, fazendo alusão ao mês do Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos, trouxe novamente o professor Juliano Correia para falar sobre os eixos que norteiam a nossa formação. Então, hoje o profissional que quer se formar em áreas específicas da administração, ele pode escolher ingressar na área de recursos humanos e lá na instituição nós temos um curso que é Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, na categoria presencial, que a gente vai apresentar para vocês hoje aqui. Então, eu sou professora também na instituição, o Juliano faz parte do corpo docente. Seja bem-vindo novamente, Juliano. E eu gostaria que tu apresentasse para nós, então, quais são os nossos eixos, por onde o aluno começa e como que é o ingresso, né, nessa área que, apesar de ser conhecida e tão necessária nas empresas, pode ser novidade para muita gente. Novamente, então, obrigado pelo convite. Vou falar um pouco do percurso acadêmico do nosso curso, que é Gestão em RH, um curso tecnólogo, e ele é a nível presencial. O ingresso no curso se dá via vestibular e no mercado de trabalho, o profissional de RH, tendo toda a formação do curso, ele tende a ter uma melhor colocação e esse curso é aberto tanto a profissionais que não têm experiência no mercado como aqueles que já têm, porque o curso agrega muito. Esse curso tem um percurso acadêmico muito interessante, que ele começa com o profissional, o aluno no caso, estudando gestão, porque o nosso curso é gestão de RH, mas a gente pega aqueles princípios da administração. Ele também estuda liderança, porque para te gerir bem, tu tem que ser um bom líder. Então, ele vai ver aquelas estratégias de liderança, as teorias da liderança. Tudo isso vai ser tratado no curso. Também vai ser abordada a cultura organizacional e também o comportamento da organização frente à cultura, porque eu tenho que saber administrar, eu tenho que saber liderar, mas isso tem que estar em consonância com a cultura da empresa. Então, o aluno pega essa visão também e ainda nesse eixo ele aprende também a respeito de dinâmicas de grupo, como os grupos se comportam. Porque ele, como gestor, ele tem que saber lidar com grupos e também com equipes. E ele vai saber lidar na medida que sabe fazer uma boa observação desses grupos. E esse é o primeiro eixo do nosso curso. O nosso curso daí ele começa a entrar também em empreendedorismo, já numa segunda etapa, onde o aluno tanto vai aprender o empreendedorismo a nível tradicional, de montar empresas, como também o intraempreendedorismo, que é ser empreendedor dentro de uma empresa, que é inovar, que é ser criativo. Por quê? Porque ele entra numa empresa como agente de mudança. E esse agente de mudança para criar uma área de RH ou mesmo uma área que já exista para ela ser aprimorada. E até mesmo no futuro ele pode ser um empreendedor, com certeza. Pode ser um microempreendedor individual e atuar desenvolvendo isso nas empresas. E é interessante isso, né, Lília? Porque eu sou do tempo, quer dizer, não é muito atrás, não, né? Em que o empresário contratava o camarada e dizia, tu veio aqui para trabalhar e não para pensar. Hoje, tu vê que tem que pensar, né? Quer dizer, é bem completamente diferente, né? De 30, 40 anos atrás. O nosso perfil não é de desenvolver um aluno executor. Ele precisa executar, sim, mas ele vai precisar pensar em estratégias, inclusive, para adaptar à realidade, né, da empresa. É muito comum nós, como professores no curso, sempre dizermos aos nossos alunos que eles estão ali para serem gestores. Estão no curso para serem gestores. Mesmo que alguém esteja como na função de analista, talvez estagiário ou mesmo em outra área, o foco que a gente vende para eles é de serem futuros gestores. Ou pelo menos se comportarem, justamente ter um objetivo de carreira. Isso é importante, porque o que o país está precisando é exatamente isso, né? Ver essas crises que nós temos é falta de gestão, né? Tudo gestão. Exatamente. E nessa linha que a professora Lília falou também, nós temos uma outra disciplina que trata de consultoria e perícia, onde o aluno vai poder se comportar tanto como um consultor interno de área de RH dentro da empresa, como também ser um consultor externo também. Isso vem complementar com a questão do empreendedorismo. E temos outros focos em estratégias, né? Porque tu dominando tudo que a gente discutiu até aqui, tu tem que ser um estrategista. E a nossa formação lá permite isso. Tem matérias voltadas às estratégias. E, fechando a segunda etapa do ciclo do curso, nós começamos a entrar nos processos em si. O aluno já está com uma visão de administração, de liderança, de estratégias. Ele vai também saber os processos operacionais da área de RH. Um deles, claro, recaptação e seleção,
né, que é fazer o recrutamento, a atração de boas pessoas para o quadro funcional, a seleção, escolher as melhores pessoas. Tem matérias de capacitação e desenvolvimento, que é capacitar e treinar aquelas pessoas que já chegaram, desenvolver aquelas que já estão. Mas o pessoal confunde treinamento e desenvolvimento. Treinamento é mais rápido, mais prático, né? Mais operacional. E já o desenvolvimento é a pessoa crescer na empresa como pessoa, como cidadã e como conhecimento. Então, a gente aborda esses dois processos de RH. Também tem um outro processo que é avaliação de desempenho, que vai avaliar as pessoas que estão na empresa. Remuneração, que é a recompensa das pessoas, remunerar de acordo com as competências, né? Com a qualificação da pessoa. Isso é uma coisa importante, a questão da meritocracia, né? Quer dizer, tem que na verdade, se a gente falar em meritocracia no Brasil hoje, parece que soa, em alguns segmentos, soa como uma ofensa. Que, na verdade, o que nós precisamos é exatamente isso, quer dizer, as pessoas gostariam de ser valorizadas por aquilo que elas contribuem para a sociedade. Isso incentiva e aumenta cada vez mais o comprometimento, claro, né? Não é uma questão de favoritismos e sim de reconhecimento, né? E nessa linha o nosso curso tem o cuidado de favorecer como essa questão da meritocracia, assim como os demais processos de RH, observando a legislação trabalhista. Então, no curso da Unilassalle, ela tem bastante matérias de departamento pessoal, relações de trabalho, relações trabalhistas, relações sindicais, justamente para a gente fazer todo esse contexto, mas respeitando a legislação em si, né? E temos, então, bastante disciplinas de relações trabalhistas, relações sindicais no sentido da negociação com o sindicato, e as trabalhistas voltadas a departamento pessoal, controle de folha de pagamento, cálculos trabalhistas de forma intensiva. O aluno não fica dependente de um sistema, o sistema vai depender dele, isso que a gente vende. Então, assim, a gente ensina todos os cálculos de contra-cheques, folha de pagamento, encargos sociais, manuais para os alunos. E chegamos, depois, a trabalhar em laboratórios. Quer dizer que o aluno aprende a parte prática e teórica dos cálculos, né? A legislação que está por trás também, com certeza, e vai praticar a folha informatizada dentro do laboratório do LaSalle. O LaSalle tem laboratórios de prática, então a gente tem laboratórios onde a gente vai fazer todo esse trabalho de folha de pagamento informatizada. E outras práticas que os professores também tratam nos laboratórios. Laboratórios de dinâmicas de grupos, entrevistas não são apenas... O pessoal não recebe apenas a teoria das entrevistas, são praticadas entrevistas no LaSalle. A professora Lília também pratica, inclusive dinâmicas de grupo, né? Dinâmica de grupo, captação e seleção, inclusive a gente faz simulações. A gente faz as pessoas realmente suarem, mas elas suam aprendendo, porque eu acredito que aquele é o nosso ambiente. A própria sala de aula é o nosso laboratório de aprendizagem. E aí o aluno precisa estar predisposto realmente a passar por essas situações que são situações muitas vezes constrangedoras, mas que são necessárias, porque se nós não fizermos lá, nós vamos precisar aprender no mercado de trabalho, aí não é o mais indicado, né? Em resumo, assim, o nosso curso ele é bastante prático. O aluno não fica só na visão teórica. Tanto é que nós temos muitos alunos que trabalham na área e nem por isso acham o nosso curso enfadonho, porque estão sempre aprendendo. Né? O curso tanto serve para quem não tem conhecimento como para quem tem. E naturalmente, a partir desse aprendizado, aí o pessoal vai ver se ele está com a vocação ou não para seguir aquilo, né? Porque de repente tem muitas pessoas que não se adaptam, né? Porque a coisa é assim, o modelo é isso, tem que se adaptar a esse modelo. Isso é o que o mercado pede, então nós precisamos sempre remanejar até mesmo as nossas metodologias para entregar ao aluno a cada semestre, porque até em função dessa reforma trabalhista, o Juliano que assume as disciplinas de folha de pagamento e eu entro com a parte introdutória do departamento pessoal, nós precisamos estar a todo momento ligados nisso e a cada dia as coisas mudam, não é nem a cada semestre. E aí o professor precisa estar sempre se atualizando para poder levar o conhecimento para a sala de aula e atualizar o aluno também. Então, está tudo muito dinâmico. Eu acho que nós nunca estivemos num momento em que um curso de RH exige tanto a adaptação das pessoas, não só dos professores, quanto dos alunos também. É isso aí, né, Juliana? É isso? Mais ou menos, fechando assim na linha seria, né? Depois ele vai para estratégias de endomarketing, qualidade de vida no trabalho, para fechar todo o ciclo, né? Que beleza. Exatamente. Ele fica nessa linha. E só fechando essa questão que tu trouxe aí do caso do aluno se identificar com o curso, a gente tem um cuidado porque tem vários processos de RH, então normalmente esse pessoal acaba se identificando. Pode se identificar mais com o recrutamento de seleção, com treinamento, departamento pessoal. Então é um curso bastante polivalente. Diversificação de funções e tal, de objetivos, né? Juliano, um grande Muito abraço, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Obrigado, Lília. Trazer esse pessoal lá da Unilassalle, né, que realmente é uma faculdade aí comunitária que é um grande orgulho hoje, não só dos canoenses. Tem muita relação lá com Canoas. A minha mulher era de lá de Canoas, né? Então, agora somos relação... Brasil, Universidade La Salle isso que eu quero dizer, quer dizer, então Canoas hoje, a Unilassalle não, ela é uma universidade reconhecida e, sobretudo, respeitada nacionalmente. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.
Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Muito bem, nós estamos recebendo hoje, para finalizar o programa, o Antônio Carlos Nazi. Prazer em vê-lo, Nazi. Estamos com saudade de ti, né? Tu viajando e tal. Agora estivesse no Nordeste também, né, Lília? Está desaparecido. Aliás, vocês dois estava desaparecido. Agora, é passado, verbo passado. E, Nazi, prazer em tê-lo aqui novamente. É sempre bom o Nazi vir aqui, porque dá muita repercussão no meio empresarial, sobretudo, né? Porque o Nazi é um camarada que tem essa experiência e tal na área de consultoria empresarial. Mas eu estava pensando aqui, Nazi, tu chegasse num momento em que nós estamos passando os efeitos, né? Estamos sofrendo os efeitos dessa crise, que é uma crise de combustíveis, mas na verdade é uma crise de abastecimento do Brasil. Caminhoneiros e tal, então se viu exatamente como no Brasil não funciona o livre mercado. Eu me lembro assim do grande professor, grande mestre Adam Smith, que dizia que o mercado livre é a coisa que mais harmoniza a sociedade. Mas o mercado, quando ele não funciona, é o que mais desorganiza a sociedade. Então, no tempo do Adam Smith, né, Nazi sabe muito bem, naturalmente que o livre mercado funcionava porque, no tempo dele, a empresa maior que existia era uma empresa que fazia pregos que tinha 10 funcionários. Hoje, os oligopólios estão aí, as corporações estão aí e elas deturpam o mercado quando querem. Quando é o caso, não estou acusando os caminhoneiros, mas, na verdade, é o país que não soube criar um modelo de economia liberal que fizesse com que a economia se tornasse um pouco mais atomizada, ou seja, não permitindo que pequenos grupos, segmentos, detenham uma fatia grande do mercado e o mercado fique dependendo do humor desse pessoal. Então, nós estamos dependentes hoje do humor dos caminhoneiros, porque o Brasil, lá na década de 50, optou pelo chamado rodoviarismo. E nós acabamos com as ferrovias, que eu me lembro muito bem, eu sou de Uruguaiana, eu vinha de trem para Porto Alegre, e nós víamos os trens de passageiros e de cargas se passando na coisa. Quer dizer, a estrada, a ferrovia não só transportava passageiros, mas a produção. Então, nós não tínhamos aquela dependência no rodoviarismo que estava começando. Hoje, acabamos com as ferrovias e estamos sofrendo esses efeitos. E aí? Um país do tamanho do Brasil, que não tem ferrovia, é uma coisa inexplicável, né? Quer dizer, nós deveríamos ter uma ferrovia que viesse lá de Belém do Pará até o Chuí e entrasse pelo Uruguai adentro, né? E não temos, para carregar passageiro. Né? Tem aquela Transiberiana, lembra aquela, o do trem, aquele famoso filme, aquele, né? Exatamente. E é lógico que isso aí que dissesse, quer dizer, destruímos todas as ferrovias, hoje tem só praticamente ferrovia de carga, e ficamos refém do transporte rodoviário. Mas eu acho que os caminhoneiros têm razão. Sim, eles têm razão. Têm razão absoluta. O problema é que nós não temos ideia do efeito cascata que esse negócio dá. Quer dizer, está vindo para cá agora, está vendo o presidente da SEASA, a SEASA está recebendo apenas 20% do que recebe todos os dias. Do movimento. Não, do movimento. Então, isso vai ter efeito no supermercado. Ontem já foi a corrida para o combustível, já está faltando combustível. E isso cria, né, estão já avisando que provavelmente não vai ter avião semana que vem, porque os aeroportos também estão sem combustível. Já paradas. E então nós vamos ter um efeito cascata. E até você criar o desabastecimento, né, e criar depois a volta, a retomada, porque tu tem frigorífico parando, vai faltar presunto, vai faltar laticínio, vai faltar queijo, vai faltar pão, porque não é época da farinha, mas vai faltar o gás para fazer o pão, né? Nos supermercados e padarias e tudo mais, nem todos têm forno, né? E se é diesel, vai faltar também. E a maioria das empresas não estocam mais, porque estocar hoje
Quer dizer, a questão toda, o mecanismo de funcionamento do mercado é just in time, quer dizer, produz e consome. Produz e a logística e consome. É reposição praticamente diária. Praticamente. Não é? Muitas coisas é diária. Então, nós vamos ter um efeito aí, né, muito significativo. E a incapacidade do governo de resolver o problema, quer dizer, isso vai cair certamente no aumento do frete. O aumento do frete vai ser aumento de produtos, né, do preço do produto. E, consequentemente, nós vamos ter um aumento de inflação. Então, o governo está querendo, fez o trabalho errado lá atrás com a dona Dilma, de segurar o preço do petróleo, está aí a consequência, porque não tem sentido a Petrobras praticar e subsidiar o petróleo. Nós tínhamos que ter menos impostos sobre o combustível, vai afetar os estados, vai afetar a federação, mas é a nossa realidade. Agora, é importante dizer que não é o peso dos impostos federais, que o federal dá 16%, mais os estaduais, que é 25% normalmente. Sim, exatamente. E os governadores estão aqui, ó, caladinhos. O impacto deveria ser no Estado. Então, se nós já não temos nem dinheiro para pagar a folha de pagamento, imagina, né, reduzir mais os impostos. Mas, de qualquer maneira, a causa principal é isso aí. Agora, Nazi, tu vai concordar o seguinte, tu é um camarada que tem essa experiência e esse conhecimento, tudo que está discutindo aqui vai acabar, vai suscitar a raiz de todo o problema. É o tamanho do Estado. Quer dizer, nós temos um Estado grande demais e para financiar esse Estado se cria estrutura de impostos que é incapaz. A sociedade não tem como pagar, né, Lidia? Exatamente. Nós já há quanto tempo a gente vem aqui e fala que, né, o problema começou com a dívida interna. A dívida interna é uma coisa impagável e criou toda essa sustentação para essa máquina pública funcionar. Então, nós estamos nos endividando cada vez mais e não estamos resolvendo o problema, né? A questão da Previdência, a questão da área tributária, agora que o Auli está com o projeto pronto e o governo não quer que vote, porque ou a Receita Federal não quer, ou porque o próprio governo não quer, porque o ministro da Fazenda não quer. E não se faz uma reforma tributária que seria uma forma de você fazer uma equalização do problema dos estados com o governo federal. Agora, a reforma tributária não interessa para ninguém, porque uma reforma tributária no Brasil hoje significa redução de impostos. E, normalmente, quando se tenta fazer a reforma tributária, o que vem é aumento de impostos, ou uma readequação de impostos. Mas que se fizesse uma reforma tributária que mantivesse um nível de impostos, mas você simplificaria o processo todo e teria uma insegurança jurídica eliminada, como tem hoje no PIS, COFINS e tal. É tudo insegurança. As decisões dos tribunais são díspares. O STJ tem 3 entendimentos diferentes do mesmo imposto. Não é o mesmo assunto. Então, nós vamos cair de novo, né? Eu acho que o problema dos caminhoneiros vai se equacionar, mas vai se equacionar com um aumento de frete, aumento de frete vai dar aumento do produto, esse efeito cascata vão ter, e vai ter mais inflação, ponto. Não tem outra maneira de resolver, porque Petrobras não vai subsidiar, os governos não vão querer abrir mão dos impostos, não é? Então o que vai ter é ter aumento do frete e acabou a história. Bom, nós vamos ter eleições esse ano, né? Então, na verdade, é o seguinte, eu vejo na internet e nas redes sociais, e acho que o pessoal faz muito bem, de nós não reelegermos aqueles que estão lá, e eu acho que está certo isso aí, vamos dar oportunidade para outros. Eu me lembro muito bem que a democracia, ela começou em Atenas, lá na Grécia Antiga, ela começou com Solon, né? E em Atenas, veja bem, lá em Atenas eles criaram uma questão do ostracismo. O que era o ostracismo? O ostracismo era um mecanismo que na Ágora, que era o mercado deles, os teatros, que ele reuniu a pessoa, a democracia direta, né? Então o ostracismo fazia o seguinte, ele tinha um camarada lá que era um mal para a sociedade, como são os políticos, ladrões. Então o que eles faziam? Eles pegavam um pedaço de cerâmica que chamavam de ostracon. Daí vem de ostracismo. E aí o camarada que eles queriam detonar, Eurípides, por exemplo, foi um dos que foi detonado, botavam o nome dele ali e tal, e a população pegava e anotava o nome de quem ela queria. E aquele que tivesse a maior votação era detonado. O ostracismo na Grécia significava o seguinte, ficava 10 anos fora da Grécia. Sócrates foi sujeito a isso aí. Tanto é verdade que Sócrates foi condenado, e quando ele viu que ele ia ser desterrado, ficar 10 anos fora de Atenas, o que ele fez? Tomou cicuta. Ele se matou. Então a Grécia ela tirava aqueles líderes que eram mal para a sociedade, eliminava com o ostracismo. Nós temos que fazer isso com nossos políticos também.
Mas aí vai encher o Uruguai, a Argentina. Não vai ter onde brigar todo mundo. Mandar para a Venezuela? Vai dobrar a população do Uruguai. Fazer regime, né? Manda os gordinhos para a Venezuela. Nem todo mundo vai se posicionar como Sócrates, né? Porque eu acho que isso representou também um posicionamento dele, né? Se tivessem vergonha na cara, não era o caso do Sócrates, ele foi perseguido porque o Sócrates... Por que o Sócrates foi perseguido? Porque ele ensinava a filosofia e a forma das pessoas de pensarem. Sim. E ele, segundo os adversários dele lá em Atenas, ele estava desviando os jovens daquilo que a sociedade queria. Dar poder às pessoas. Exatamente. Mas 80% dos deputados vão tentar se reeleger e os partidos estão comandados por eles. Eles é que vão ser os candidatos. Não adianta, você não tem como mudar essas coisas, porque eles estão se preservando do assunto, né, da defesa pessoal de cada um. Eles não querem... não vai ter essa renovação que a gente imagina. O que a gente deveria fazer, na verdade, era fazer uma campanha de voto nulo total, né, e não eleger ninguém. Mas é muito difícil. O processo político brasileiro, eu ainda acredito na democracia, eu acho que nós vamos depurar esse assunto. Acho que mesmo com essa limitação de renovação, que os partidos são culpados por fazer isso, estão protegendo essas pessoas, não dão oportunidade a novos, a uma renovação, e nem o jovem quer participar, e nós mesmos. Eu nunca fui de partido nenhum, e sempre gostei de política, gosto de política, mas nunca participei de nenhum partido. Porque nós nos desencantamos. Quantas pessoas que nós conhecemos, nossas relações aqui do Rio Grande do Sul, que foram ser deputado federal, não aguentaram o mandato, desistiram, porque era uma nojeira total, uma coisa infame. Isso em outros tempos, imagina hoje, não é? Então, eu acho que nós estamos com uma eleição atípica, porque eu acho que quem tem aí 12%, 13% é capaz de ir para o segundo turno. Quer dizer, você não vai ter ninguém com mais do que 16%, com essa quantidade de candidatos. E, pelo amor de Deus, né? E olha os candidatos. Olha os candidatos. Né? Olha os candidatos. Quer dizer, você tem que fechar o nariz e escolher algum ali e tal. Então, nós vamos ter uma situação muito, muito complicada, eu acho, até o final do ano. O governo Temer está aí nos seus estertores, não faz mais nada. Não sei se vai nem resolver esse assunto aí. E eu me lembro de ti que o ano passado tu dizia que a economia não iria, neste ano de 2018, o ano passado fez essa previsão, superar 1,5% a 2%. O governo queria 3%, mas não vai dar isso mesmo, né? Não, já os economistas, o Banco Mundial já veio para 2,4% na semana passada. Vai dar um pouquinho vai menos. Vai dar entre 1,5% e 2%, e olhe lá. Olha lá. Agora, nós vamos ter uma situação muito difícil até o final do ano, não é? Porque essas questões aí dos caminhoneiros e tal, isso é uma parte do problema. Não? Nós temos outras questões ainda por resolver. O desemprego continua grande. Nós estávamos brincando no Nordeste, fazia algum tempinho que eu não ia no Nordeste, e fui lá por questões pessoais, e fiquei desencantado. É um desastre absoluto. Né? A economia não tanto, assim, até me pareceu que estava coisa equilibrada, mas a situação das ruas sujas, uma imundície, uma coisa assim, olha, fiquei um pouco desencantado. Porto Alegre não é muito diferente. Não é muito diferente, que a gente já está acostumado aqui. Então já está acostumado aqui, né? Mas a impressão que eu fico, assim, sempre que eu vou ao Nordeste, é que as pessoas aceitam as coisas, sabe, normalmente, tudo está bom, tudo está certo, nada está errado. Faz parte, né? Faz parte da cultura, entendeu? E nada contra os nordestinos, adoro, tenho grandes amigos lá, mas, de qualquer maneira, é uma cultura de aceitar as coisas, né? E o pior é que nós estamos chegando quase aqui à mesma coisa, aceitando as coisas aqui como se tudo estivesse muito bem, não é? Então, nós estamos numa situação muito difícil e eu não sei como é que nós vamos enfrentar, quem o governo vai enfrentar a partir de 2019, né? Vai ser muito difícil para quem for eleito. Não é? E é necessário o seguinte, nós não fizemos as reformas que deviam ser feitas na dimensão que eram necessárias, e, sobretudo, a reforma da Previdência. Todos os países estão fazendo porque essa é a realidade internacional. Quer dizer, tem que se fazer. Esse governo que vai assumir, não sei se vai ter autoridade para isso. O problema do Brasil, tu sabe que é a falta de autoridade dos governos, né? E não sei, mas a coisa está muito feia. Muito complicado.
E não tem nenhum planejamento que eu vejo, não vi nenhum dos candidatos dizer alguma coisa concreta do que vai fazer, como vai fazer e de onde é que vai tirar o dinheiro para fazer. A única coisa que hoje já está se com os economistas, os organismos internacionais, o Banco Mundial, o Fundo Monetário, dizendo o seguinte, olha, a dívida do Brasil é impagável, né, e alguma coisa nós vamos ter que fazer para estancar esse problema. Né. Espero que não seja calote, né, mas é uma das alternativas, é dizer, olha, tem que ser um governo muito com mão de ferro para dizer o seguinte, olha, acabou a brincadeira, chega de pagar juros aí que não pensa que é 6% de Selic, é muito mais que isso, para renovar título do Tesouro, isso já de tempo, quando o Selic estava 14%, o governo já pagava 19% para os títulos, né, para os bancos comprarem para sustentar a máquina. Para girar, né, para rolar a dívida. Então, essa festa tem que acabar, isso tem que ter um fim. E para ter fim tem que ter um governo muito forte. Que saiba gerir, né? A Lília, que é coach, aqui a gente sempre toca para ela essa questão, né, Lília? A questão do gerenciamento, do gestor, né? Não adianta, né? E alguém que assuma esse posicionamento, que é um preço bem caro, né? O problema todo é o Congresso Nacional, que os políticos hoje tem coisa que tem que fazer, vai doer. O pai da administração, o Peter Drucker, né? Que foi um grande... Ainda hoje o Peter Drucker, ele dizia assim, ó, administrar é contrariar interesses. E administrar bem é contrariar poderosos interesses. Nazi, muito obrigado pela tua presença aqui. Espero que tu não vá tanto assim para o Nordeste, para o Chile, para a Argentina, já que tu viaja tudo, e venha mais seguido no programa, tá? Tá bom. Um abraço, obrigado. Uma boa semana para ti também. Obrigado. Muito obrigado pela audiência de vocês, uma bela semana. E nossa Economia e Desenvolvimento volta semana que vem.